Dando sequência às entrevistas que estamos fazendo com as mulheres da engenharia, as engenheiras que se destacam e que nós aqui vamos conversar sobre como é que é a carreira, como é que elas enfrentam o dia a dia, como é que elas estão vencendo com tantas imensas dificuldades no meio de pandemia e tantas outras coisas. Nós estamos em contato com Maria Natividade Martins Nunes, engenheira química formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduada em MBA pela Fundação Getúlio Vargas, especializada em controle da poluição das águas, e também ela é auditora credenciada pelo departamento lá da Inglaterra, Environmental Auditors Registration Association. E é com ela que a gente tem prazer de conversar. Vou chamar você, Natividade Nath. Posso falar? Nath? Sim, sim. Como é que vai você? Muito bem, prazer em conversar. Como é que está a vida nesse momento tão difícil do nosso país, Natividade? Boa tarde, José Manuel. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Fico até honrada aí pelo poder dar um pouco da minha contribuição profissional ao longo do tempo, né, que a gente vem exercendo a engenharia, que é uma paixão minha, né? Desde os 14 anos, eu sabia que eu queria ser engenheira. Então, a minha carreira ela foi voltada, apesar da formação de engenheira química, naquela época não existia tantas modalidades de engenharia como há hoje. Hoje tem mais de 30 modalidades, então só tinha as mais tradicionais. Como engenheira química, eu fui para a área de meio ambiente. E comecei a fazer estágio na CETESB, bem lá no início, como ninguém, onde as pessoas ainda nem sabiam o que era a CETESB. Quando eu falava CETESB, as pessoas confundiam com Sabesp. Então, eu tinha que explicar o que era a CETESB. E, ao longo do tempo, eu fui me aperfeiçoando dentro do sistema de meio ambiente, né? Fazendo vários cursos, participando de vários grupos de estudos, participando de comitê de bacia, participando do Condema de Guarulhos, participando como diretora da Associação de Engenheiros da CETESB. Quando se falava em mudanças climáticas, participei do grupo inicial da CETESB, junto com a Josilene, com o João, que hoje está ligado à presidência da CETESB, de mudanças climáticas. Participei inicialmente da parte da ISO 14000, quando estava se implantando no Brasil. Fiz parte de um grupo de estudo da ISO 14000, acho que era 17, sobre desempenho de equipamentos de controle de poluição. Bem, na verdade, eu comecei na área de pesquisa na CETESB com efluentes líquidos industriais e depois fui caminhando para outras áreas da CETESB e participando ao longo desse tempo. Você tem um currículo enorme, você tem um currículo que começou na CETESB, engenheira química, num tempo que havia ainda muita desinformação sobre a questão ambiental, né? Sim. A CETESB depois adquiriu um respeito que não é só nacional, é um respeito internacional. É uma instituição de respeito na área ambiental. E você participou de tudo isso. Nós estamos falando para jovens que estão sintonizados no nosso canal do YouTube e que se inspiram, especialmente as mulheres engenheiras, futuras engenheiras, estão começando a carreira e se inspiram em carreiras de sucesso como a sua. Você passou pela CETESB, você eu já li no começo, consultora internacional, hoje tem a sua empresa de consultoria, se eu entendi, é bem essa. É isso mesmo. E como é que foi na vida as dificuldades? A mulher enfrenta a dificuldade de ter 2, 3 jornadas no mesmo dia, ou mais, né? É a casa, é o trabalho, são os filhos. Isso não te dificultou estudar muito? Você teve que estudar muito, se aperfeiçoar muito na questão ambiental. Você falou de mudança climática, também naquela época ninguém falava de mudança climática, né? A coisa veio evoluindo com o tempo. Conta um pouco como é que é essa trajetória, como é que foi isso? Dava tempo
Eu tinha que cuidar de casa, tinha que cuidar da família, tinha que fazer estudo, tinha que estar na CETESB. Como é que é isso? Porque é o sucesso da vitória de gente como você que a gente vai estimular, animar, incentivar as jovens engenheiras. Por favor, a atividade. E depois uma coisa, você disse honra da sua parte de estar conosco, honra nossa de ter você aqui. Faça favor. Obrigada, obrigada. Então, eu saio da CETES em 2013 e monto em 2015 essa empresa, que é a Ecogreen, né, para dar consultoria junto às indústrias, que é o que eu realmente tenho mais como experiência ao longo da minha carreira como engenheira ambientalista, apesar da formação engenheira química. No início, eu tive que, assim, da minha carreira, meus filhos pequenos, casada, eu tive que administrar isso. Lógico que meus filhos sofreram com isso ao longo do tempo, porque tiveram que ficar com empregada, com babá e tudo mais. Mas a minha paixão pela engenharia sempre foi muito grande. Eu sou uma pessoa que tem uma curiosidade intelectual muito grande também, sempre gostei muito de estudar e de participar. Então, eu acho que o recado que eu daria, eu acho que a gente tem que ter foco, persistência, acreditar na capacidade que nós, como seres humanos, temos, independente da profissão que escolha. Eu acho que tudo aquilo que você faz com o coração, né? O coração é o nosso centro criativo. Eu acho que isso faz com que você vá em frente e as dificuldades apareceram sim, mas você enfrenta uma a uma e vai indo e vai caminhando e não vai olhando para trás, você vai olhando para frente. E então foi isso e no meio ambiente assim, eu tive o respeito de muitos colegas de trabalho, homens inclusive, assim, que me ajudaram bastante, que reconheceram o meu valor. O Henrique é um deles, Henrique Monteiro Alves, diretor do sindicato. A gente já se conhece há um bom tempo, ele sabe todo o trabalho que a gente vinha fazendo. Fui delegada sindical do Sindicato dos Engenheiros lá em 1990, alguma coisa, onde as mulheres não participavam tanto do sindicato. Tivemos uma grande luta na época sobre a questão dos preços das autuações que estavam defasadas perante a lei de meio ambiente do Estado de São Paulo. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que determinação, foco e muita vontade de vencer e fazer o que eu gosto. Perfeito. Eu queria citar o seguinte: você é dessa área da engenharia que é a questão. Começou com engenharia química, foi para a área ambiental, e a área ambiental envolve saneamento, envolve essa luta contra problemas Climáticos, epidemiológicos, climáticos e climáticos. tudo isso. Eu me lembro da história, porque eu vivi, voltei a viver agora na Baixada Santista, me lembro de Saturnino de Brito, que fez um Nossa, projeto espetacular, saneando, num momento muito difícil, a história de Santos. A questão ambiental te motivava por isso? Você foi para a química por quê? Como é que foi isso? Desde criança até o que então, motivou você? Como é que é isso? eu sempre gostei muito de matemática. E a matemática, quando eu escolhi engenharia, eu sei que eu queria fazer engenharia em função de um professor de matemática, porque naquela época eu já dava aula de matemática para os meus colegas quando faltava um professor de matemática na. Aula particular. Você dá aula particular. Não, faltava lá um professor de matemática, o professor, não, você está apta, você vai dar aula lá. Mas assim, a pessoa não fica sem aula, então eu ia dar aula do que eu tinha aprendido na matemática com o professor para o colega dele que tinha faltado. Então, assim, em si, e ele era também engenheiro da refinaria
a União, se eu não me engano, antiga, é uma petroleira. E acontece que eu, nesse momento, eu comecei a falar, poxa, eu quero ser engenheira. Quando eu fui escolher a química, eu vou falar sinceramente para você, É. a química foi porque tinha mais mulheres. Você falava, estamos no... Eu entrei na engenharia em 1978. Me formei em 82. Aonde que está a maior concentração das mulheres? Na química, e também na civil. As outras engenharias, raramente você viu uma mulher. E eu me identifiquei com a química, sim. Aí, quando eu fui convidada para fazer estágio na CETESB, aí então me identifiquei com a parte de meio ambiente, que era pesquisa, era o início. Naquele momento, a CETESB tinha a diretoria de pesquisa, onde vendia esse trabalho, né? Vendia assim, essa consultoria para as indústrias que estavam iniciando para fazer sistema de tratabilidade de seus efluentes líquidos industriais, como várias empresas enormes aí. Não queria citar nome, mas grandes empresas. Sim. E a gente participou de todo esse trabalho também. Hoje, eu digo que isso é commodity, porque já está dentro do sistema de controle de meio ambiente alguns tratamentos para tipologias de efluente líquido, é aquele que maior tem eficiência. Sim. Então, É. Você foi com a matemática, foi indo, foi... eu quis dizer assim, eu queria ser engenheira. É. Aí fui para química e me identifiquei depois na CETESE, que era meio ambiente A tua área mesmo. a Tá. minha, a minha área. Eu acho que me levaram, né? Me levaram, sei lá. Eu acho que eu tenho essa impressão que é que nem médico. O médico ele já nasce com aquele dom. Eu acho que é por aí. Você foi descoberta e foi encaminhada, foi empurrada para o Foi setor. É basicamente empurrada, menos isso, né? Agora, exatamente. vamos mudar um pouco de assunto, falando de como é que a atividade vê a situação que nós estamos vivendo hoje no nosso país. A As, engenharia, a gente tem defendido muito a necessidade da engenharia ocupar um espaço mais forte, firme, participar do debate das questões que realmente interessam. Nós geramos renda, nós geramos emprego, nós resolvemos uma porção de questões como essa da área de meio ambiente. Meio ambiente não é problema, é solução. Né? Como é que você vê esse momento no mundo com a eleição do Biden? Será que o Brasil vai caminhar para um caminho diferente ou vamos continuar, infelizmente, dando tiro no pé na atividade? Hoje, o mundo vive numa coisa chamada emergência climática. É só pegar o que está acontecendo no mundo em termos climáticos, né? E mais uma pandemia. Isso, há estudos que falam que o grande prejuízo nos próximos anos serão causados pela questão climática. Muita coisa, assim, os grandes prejuízos que a humanidade vai ter financeiros será por questões climáticas também. Então, você tem essa questão que, hoje, olhando do ponto de vista da engenharia, você tem um país que é o grande produtor do mundo, que é a China, que fez com que os outros países, na sua indústria, ficassem sucateados e não investissem em tecnologia. Não é só o Brasil, não, são vários países. E hoje, a gente viu no início da pandemia que isso começou a causar um certo desconforto, onde você dependia da China para tudo, até para seringa, isso e tudo mais. Então, os países começaram a ver que eles têm que retornar a começar a produzir. Então, alguns segmentos no mundo, eu tenho visto, assim, até no Brasil,
eu como consultora de indústria, que eles foram bem o ano de 2020 e outros não. Então, aquilo que a demanda estava pedindo, daquele momento, o mercado, eles foram muito bem. E outros tiveram aí, que dependia de outro segmento, às vezes é um terceirizado, então teve grandes problemas. Então, teve empresas que fecharam e teve empresas que tiveram aí mais lucros ainda com a pandemia. Então, o que eu vejo assim, quando você pergunta do Biden, ele vai retalhar o Brasil por causa da questão da, do meio ambiente, da Amazônia, eu acho que o nosso ministro de meio ambiente, ele que tem que ficar atento, sim, porque a ONU tem as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pelo Acordo de Paris, que seria de 2015 para 2030, os países teriam que estar aí nesses objetivos, né? Cumprindo esses objetivos. E pelo que me consta, depois que saiu o Trump, entrou o Biden, ele foi lá e fez as pazes com a ONU e tudo mais. Eu acho que ele vai sim cobrar um pouquinho do Brasil seu posicionamento com relação à questão ambiental, à questão da Amazônia. Então, eu até vi uma entrevista do Ricardo Salles falando aí sobre uma empresa que está comprando parte da Amazônia. Comprando não, como que fala? Não é comprando, ela está investindo em parte da Amazônia, como você cuida de um parque. Você tem um parque, fala, olha, tal empresa cuida desse parque. Então, eles têm um valor, uma valoração, e quem administra vai ser essa própria empresa. Então, não sei, tem algumas coisas surgindo aqui no Brasil agora, recentemente. Com relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu assisti uma palestra e parece que o Brasil, dentro desses objetivos, talvez ele atenda somente um nesse momento. Então, ele tem que, sim, o Brasil tem que correr atrás aí da questão ambiental. O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é um continente, tem uma alta produtividade no agronegócio, ele tem que ver a questão ambiental, sim. As indústrias têm que começar assim, aplicar na tecnologia, porque meio ambiente não é custo, é investimento ao longo do tempo. Como a engenharia, né? A engenharia não é custo, é investimento. Investir na engenharia não é dizer que Sim. vai ficar mais caro. O empreendimento fica mais barato. Um exemplo, se você põe equipamento de controle, você deixa de mandar aquela matéria-prima para a poluição do ar, por exemplo, ou para a poluição das águas, ela retorna ao seu processo. Isso daí é investimento. Então, aquilo que você implanta como um controle na empresa acaba virando um investimento. Você deixa de mandar para o meio ambiente e deixa de fazer mal para o meio ambiente. Quando eu digo que o meio ambiente é a nossa casa, aliás, quando o planeta é a nossa casa, e meio ambiente, desde que você nasce, você já é um poluidor, é uma coisa assim que todos nós, independente de governos, instituições, temos que repensar a nossa posição no nosso planeta Terra, sim. Tá certo. Economia verde. Economia verde é uma oportunidade, né? Não Sim. é só uma frase de efeito, mas é uma oportunidade. O mundo pode aproveitar isso, por exemplo, na área da agricultura, na área fabril. Você é consultora mais na área de empresas de De indústria. fabricação de equipamentos? Como é que é No exatamente? geral, no geral. Por exemplo, você falou aí, a indústria do vidro é um exemplo. A Ambev está com um projeto aí, aonde ela está comprando os cacos de vidros,
de empresas que mexe com reciclagem de vidros e está mandando para a fábrica dela no Rio de Janeiro e fazendo garrafas de vidro, né? Então, assim, e com isso, parece que existe um bônus, né, para a empresa que vende o vidro, e isso acaba gerando bônus financeiro. Então, eu estou vendo que nos acordos setoriais que a CETESB fez com várias tipologias, né, de atividades, fez agora uma com remédio das indústrias farmacêuticas, tem a das embalagens. Então, a logística reversa, ela está trazendo isso também para várias tipologias e gerando, sim. Quando você traz de volta esse resíduo para a produção, você deixa de usar recursos do planeta que estão escassos. Você vai aproveitar como matéria-prima para fabricar de novo um produto que você, trazendo de volta aquele produto que já foi utilizado, digamos assim, o vidro, o plástico. Plástico. Por exemplo, você compra garrafa de água, e tem algumas que estão fazendo esse marketing, se eu não me engano, a Coca-Cola. Ah, essa garrafa deixou de produzir 2 garrafas, então já está se recuperando também plástico, mesmo para uma água mineral engarrafada de 1,5 litro. Fora isso, tem a questão. Você me perguntou as tipologias de indústria, né? Eu trabalhei muito com também bases de combustíveis, né? Muito com terminais de combustíveis, de armazenamento de combustíveis. Eu atendi a Petrobras, inclusive. Estão se falando muito nessa questão dos combustíveis fósseis. Uhum. Até quando vai isso? E, ao mesmo tempo, estamos se falando muito na Tesla, no carro No carro carros híbrido, né? No elétricos. carro híbrido, elétrico, etc. Mas também há uns questionamentos de alguns colegas nossos, ambientalistas, que mesmo um carro elétrico vai ter problema ambiental. Sabe Vai ter que ter aonde? muita hidrelétrica, é isso? Vai ter que ter Na bateria, no a lítio. geração. Também os produtos para Aonde fazer a vão bateria. colocar essas baterias exauridas? E o lítio? E o lítio, se eu não me engano, ele vem da Bolívia. E na Bolívia teve um tempo atrás um grande, assim, problema ambiental por extração de prata e mais um outro metal que eu não me lembro agora. Então, assim, temos que repensar que não é um marketing Uhum. ambiental que temos que ver toda a cadeia. Ah, eu tenho um carro elétrico, eu estou ambientalmente verde. Não é bem isso, não. Sim. Então, a cadeia produtiva é muito importante. Agora, deixa eu aproveitar. Você falou da questão climática global, né? Eu acompanhei alguns eventos climáticos no mundo e fui lá, por exemplo, para a Dinamarca, tive em Cancún, tive em Paris, eu tive em alguns eventos. E eu vejo que a governança das decisões da ONU é uma governança complicada. O que eu quero dizer com isso? Para quem está ouvindo a gente, para quem está sintonizado com a gente. Na hora de decidir, você precisa ter a maioria, né? Você precisa ter, ou senão fica uma tarja que diz que aquilo não está ainda aprovado. Então, você que é militante da área ambiental e que enfrenta dificuldades, eu falei de evento climático mundial, você imagina isso no dia a dia, na hora que você vai verificar como uma empresa está poluindo, o que deve acontecer, porque ela está poluindo o ar, está poluindo o subsolo, está poluindo as águas, está poluindo... Mas as pressões são enormes. Não desencanta, não? Você não perde o elan? Como é que você manteve esse sorrisão aí? Como é que você manteve? Porque não é mole. Eu sei que não é mole, porque eu vi os embaixadores do mundo inteiro conversando, vi durante madrugadas a fio,
luta para cá, luta para lá, vem um, levanta a mão, então já não é unânime, coloca uma tarja em cima, o legally binding, e aí fica lá aquela confusão, e o pessoal mantém o clima, mantém o ânimo. Como é que você mantém? É isso aqui também no dia a dia, na atividade aqui entre nós, né? O que eu vejo no pontual, eu falei no global, agora eu vou falar no pontual, Isso, que é a sua localmente falando. pergunta. No pontual, eu acho que os nossos empreendedores, principalmente médios empreendedores, está faltando um pouco de educação ambiental. Então, você tem que ter um grande poder de convencimento na questão ambiental. E hoje também, que eu estou vendo, tá, as legislações estão ficando mais restritivas. Então, nós temos, na questão de área contaminada, uma legislação rigorosa, uma decisão de diretoria rigorosa. Temos agora a questão da logística reversa para algumas tipologias que o indivíduo vai ter, não importa se ele é pequeno, médio ou grande, ele vai ter, se é setorial, ele vai ter que se adequar e fazer o que tem que ser feito. E mais ainda, fechou o círculo com relação a resíduo sólido. Então, tem o CINIR, que é federal, e tem o SIGOR, agora estadual. Então, desde o cara que gerou até o cara que vai receber, vai ter que ser monitorado. Então, o sistema está cada vez mais monitorando essa questão. E você tem, e muitos empresários não sabem disso, não aceitam, acho que é bobagem. Eu digo que eu sou professora de empresário, porque você tem que pegar o empresário na mão e explicar, tal, dar aula. É raro o dia, mas é muito raro o dia que eu, 2, 3 reuniões ali dando aula para o cara, explicando. Então, o que falta para o empresariado brasileiro é mais informação. Aí, por que ele não tem mais informação? Porque talvez ele está preocupado com a folha de pagamento, ele está preocupado em produzir, ele está preocupado com outras coisas, e meio ambiente fica em terceiro plano. Aí, ou quarto, quinto, aí quando uma licença exige isso, quando uma licitação exige isso, quando ele tem que atender uma empresa, principalmente empresa europeia. A questão das empresas europeias, elas são mais restritivas que as americanas na questão ambiental. Você tem que preencher um formulário lá e tem que atender, tem que ter uma média de valor. Então, assim, quando ele vê que para ele ter o produto dele no mercado, ele vai ter que verificar a questão ambiental e atender, aí é quando ele corre mesmo. Como eu digo, mexeu no bolso do empresariado, aí ele vai ter que se adaptar. Então, eu tenho visto muito isso e nós estamos num momento de transição. O Brasil tem muita legislação ambiental, muita mesmo. Hoje tem vários sistemas de monitoramento, mas, em compensação, as suas instituições não estão com material humano adequado. Falta material humano para fiscalização, sim. Falta material humano de reposição. Então, o recurso humano, a CETESB, que era reconhecida a quinta maior agência ambiental do mundo, hoje eu não sei como que está, mas ela sempre teve nome reconhecido internacionalmente. Por quê? Ela sempre esteve na vanguarda, ela sempre foi uma agência que serviu de base para as outras agências ambientais de outros estados do Brasil. Perfeito. Isso é referência no mundo, né? De referência no mundo. No mundo. Eu acompanhei de perto, por exemplo, a questão de balneabilidade de praias, a Sim. questão de colimetria, se pegava o coliforme fecal existente ou não. Né? Eu acompanhei como é que se fazia aquela média móvel, né, das últimas semanas, etc. E vi o esforço da companhia para fazer isso funcionar direitinho.
há uma mistura entre CETESB e Sabesp, porque a Sabesp despeja, digamos assim, o esgoto em alto mar, mas é a CETESB que verifica se esse esgoto está poluindo ou não, porque vai ficar ali na praia na hora que as pessoas estão de frente, né, tomando um banho de mar, e pode estar poluído ou não. Você trabalhou com essa coisa mais de perto, assim, com colorimetria, essa parte de vulnerabilidade, não? Durante essa... Não, não, não. Ok. Mas a gente acompanhou, assim, como eu falo, os relatórios. Sim. Todo ano eu tenho os relatórios, fora os relatórios anuais de qualidade do ar, qualidade das águas, tal, ainda tem, a CETESB tem dentro do sistema dela, quem quiser pesquisar, como que está a vulnerabilidade das praias paulistas, né? Então, Perfeito. Atividade, eu continuaria conversando, já estamos aqui há 29 minutos, eu continuaria conversando, a gente vai encerrar, você tem suas ocupações, nós vamos fazer uma edição. Eu conversei com a Maria Natividade Martins Nunes, essa simpatia que é engenheira química, ela é formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, fez gestão empresarial MBA pela Fundação Getúlio Vargas, se especializou em controle da poluição das águas, nos rios interiores, né? Rios, né? É isso, a sua área. E ela é auditora hoje de um departamento na Inglaterra, que equivale a CETESB na Inglaterra. não, essa questão de ser auditora foi na época que eu estava iniciando a ISO 14000, seria para auditar sistemas de gestão ambiental nas empresas. Certo. Bem da verdade, essa parte eu acabei participando mais como co-participante, não fui para essa área de auditora de ISO 14000, né, de sistema de gestão ambiental. Ok. Muito bem. Atualmente você presta assessoria empresarial, como você está dizendo, você tem Sim, que conversar muito e convencer muito o empresário. Porque o empresário, sim, quando descobre que cuidar do meio ambiente é bom para ele, para a família dele, para o futuro das gerações, mas para a empresa, aí ele faz, certamente faz. faz, Né? Ele faz, percebe faz. que é importante porque ele está num outro mercado, né? Está num outro patamar de Ele qualidade. falta informação. A partir do momento que você dá informação de qualidade, ele decide. Essa é a nossa luta, é a luta de todos nós. Mostrar que a engenharia está presente com informação de qualidade, fazendo o mundo melhorar. O nosso mundo, Sim, o mundo mais distante, o mundo distante, digamos assim, espacialmente falando, territorialmente falando, e o mundo distante do ponto de vista também temporal. Estamos pensando lá para 20, 30 anos. Atividade, muito obrigado. Palavra com você. De minha parte, foi uma honra, um prazer conversar com você. Muita gente que vai ver, vai ouvir e vai perceber como tem aí um caminho enorme, fascinante na engenharia química e na engenharia ambiental, que é uma sobreposição, são digamos, modalidades muito próximas da engenharia. Palavra com você, Nath. tá, obrigada. Foi um prazer enorme estar falando com você. Foi um prazer enorme estar dando minha contribuição e falar que a, a engenharia ambiental, a área ambiental é muito extensa. A parte de meio ambiente está em tudo hoje. Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Então, as empresas têm até um índice, se eu não me engano, no Ibovespa, nessa questão, até junto com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que é o sistema Protocol GHG Protocol, que o pessoal faz, como que fala? O seu monitoramento das suas emissões, onde está envolvido até hospitais. Eu quero dizer que meio ambiente faz parte do nosso dia a dia. Então, para quem quer ir para essa área, é um campo enorme, muito grande, é fascinante. Eu ficaria aqui, acho que horas e horas falando com Sim, vocês sobre meio ambiente, porque perfeito. tem muita informação. Hoje, meio ambiente é a tônica, porque sim, estamos caminhando aí para a questão de ter problemas climáticos muito sérios, já estamos tendo. Então, os países têm que sim fazer alguma coisa, não, fazer muita coisa. O Brasil, principalmente,
Lamento que em alguns momentos a gente tem regredido, mas vamos confiar na engenharia, ela ficar mais forte, ter mais engenheiros, ter mais pessoas que pensem igual a gente. Perfeito. Forte Muito abraço. obrigada, hein? Obrigado. Prazer falar com você. Até Igualmente. um outro momento da engenharia. Um abraço. Outro. Obrigado. Tchau.